agradecer por estarmos aqui, unidos em seu nome, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria. Peço suas bênçãos por todos nós, por todos que não puderam estar aqui por algum motivo, a todos que estão acompanhando o Evangelho de casa. Peço auxílio aos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem, para que assim possamos auxiliar a todos os irmãos que foi permitida a entrada neste lar. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Hoje caiu no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, e como subitem, e são do homem inteligente na terra. Vou ler o início, esse é o último item do capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E aqui no início do capítulo 7, tem Mateus, na Bíblia, né? Mateus capítulo 5, versículo 3, que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E essa parte, né, gente, a gente conversou até foi na semana passada sobre esse bem-aventurados. Bem-aventurados são aqueles que são felizes, aqueles que são pobres de espírito. Por quê? Aqueles que são pobres de espírito são aqueles que têm em si a humildade verdadeira. Né? E fala que é porque deles é o reino dos céus. Porque Jesus, em todos os momentos, sempre diz que o reino dos céus era para aqueles que fossem humildes, que se assemelhassem às crianças, aqueles que se punham a servir, todos aqueles que fossem realmente, né, demonstrassem em suas atitudes, na sua forma de viver, a humildade, o jeito simples de ser, a verdadeira pessoa que existe dentro de cada corpo, né? A verdadeira alma pura. E a humildade é um dos itens, se não o principal, porque a pessoa desenvolve todas as outras virtudes. Né? Como a gente já disse diversas vezes, para a gente entrar no reino dos céus, é preciso que a gente esteja com a roupa certa, né? E a roupa certa é o quê? A gente está todo indumentado, todo vestido com as nossas virtudes. Cada virtude como se fosse uma medalha impregnada em nós, que não pode ser retirada, e que é conquistada pelo próprio mérito. E sem a humildade, todas as outras são assim, meio fajutas. A gente faz a caridade meio fajuta, né? A gente exerce o amor ao próximo de uma maneira meio fajuta, porque existe tirada sempre por fora aí, no meio da história, um interesse, algo que vai além, né? Que nos envaidece, que nos trabalha e egoísmo, junto com outras virtudes. Mas
a unidade é a base fundamental de toda essa conquista. Por isso, o reino dos céus é para aqueles que estiverem com a veste certa, igual diz a parábola, né? Quando a pessoa faz tudo para entrar lá no reino dos céus, a hora que ela entra, está lá na festa, aí chega o Senhor da paz e fala assim, mas quem deixou você entrar aqui com estes trajes? E a gente fica se perguntando, poxa, mas se todo mundo fosse nessa festa, chega lá para preocupar da roupa, mas é porque a roupa nós conquistamos, são as virtudes, né, conquistadas pelo nosso mérito. E a missão do homem inteligente na Terra é de Ferdinando, espírito protetor, Bordeaux, 1862. Vem dizendo assim: não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma dessas sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para envaidecer-vos. Então veja, a pessoa tem uma qualidade boa, às vezes é o conhecimento, né? A facilidade de aprender determinada coisa, né? Seja língua, seja um ofício, seja conhecimento de qualquer coisa que há sobre a terra. Mesmo por isso, não deve haver a vaidade. Por quê? Porque se o homem realmente for inteligente, ele não vai se deixar perder pelo caminho da vaidade. Ele vai exercer a humildade mesmo tendo aquela característica desenvolvida, né? Porque se a gente se perde pela vaidade, nós nos exaltamos. Nós vamos, é como se daquela virtude, ao invés de eu angariar novas virtudes, é como se através daquele dom que Deus deu, seja da fala, seja da escrita, seja do que for, aí eu me sinto o máximo, né? Eu vou rebanhando outras coisas que são os vícios de caráter, a falta de moralidade, a vaidade, ela arrasta muitas pessoas para a perdição. E aquilo que era um dom, ao invés de se tornar algo que eleva, rebaixa aquele ser, aquele caráter, né? Então, tudo que a gente tem de qualidade, de virtude, de dom, a gente tem que pensar se a gente está usando aquilo para algo bom ou se a gente está usando aquilo para conquistar coisas ruins, né? Então, não basta ter o dom, a gente tem que usar o nosso dom. E aqui vem falando assim, ó, mesmo que a gente seja uma daquelas inteligências raríssimas, uma sumidade do globo terrestre, mesmo assim, não devemos ser arrogantes, não devemos ser prepotentes, não devemos desenvadecer, né? Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer no meio, onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos. Porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Então, eu tenho um dom e eu vou usar esse dom, né, de uma forma inteligente. Porque Deus não dá, né, escolhe uma pessoa ser um bom cozinheiro, uma pessoa falar bem, uma pessoa ter o dom de aprender diversas línguas, ou para simplesmente ficar aí, né, subindo no pedestal e se sentir o máximo. Deus tem aquela capacidade de repartir os dons que todo mundo tem no mundo, para que a gente possa usar em benefício dos outros. É como uma riqueza, é como uma moeda que Deus nos dá. Para saber se a gente vai multiplicar, ou se a gente vai querer guardar só para nós. Ou pior ainda, usar ela para humilhar o próximo. Então, use qualquer dom que você tenha com satisfação, com alegria, com abundância. Mas use também para fazer a alegria daqueles que estão ao seu redor. Porque dons, né,
né? Todos temos. Se a gente não se reconhece, talvez esteja faltando aí uma autoconfiança, uma análise, porque todo mundo tem. Deus não permite que a gente venha sem ter nenhuma qualidade, nenhum dom, algo que a gente possa fazer. A gente tem que se autoconhecer para isso. Buscar, analisar a si próprio e pensar o que é que eu tenho de bom. E às vezes eu prefiro ficar trancado na minha casa sem fazer nada, sem ajudar o outro. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que diríeis se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Diríeis que isso é horroroso e que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que serve da sua inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será, não o duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Veja que as palavras são fortes. E às vezes a gente pensa que não tem dom, mas imagine o dom da fala. Todos nós que estamos aqui, né, temos o dom da fala. Analise aí, né, o seu dia a dia, se as suas palavras são utilizadas para o bem, para a maledicência, para denegrir, para a maledicência. Para que você utiliza a sua palavra? Porque às vezes a gente acha que dom é uma coisa muito espetacular. E não é. Pensa que uma palavra ergue e uma palavra mata. Pensa que a sua palavra pode consolar ou pode tirar alguém ao desespero. Pensa. E é um dom básico, né? Básico. Será que realmente a gente tem sabido usar esse dom? E se a gente for analisar a nossa vida, né? A gente vai pensar assim, puxa vida, mas eu nem penso no que eu estou fazendo. Então, para para pensar, né? Que as palavras que Deus permitiu que saíssem da sua boca não é para machucar ninguém. Né? E aqui está falando, comparando uma pessoa que é contratada para trabalhar no jardim e é lhe dada uma enxada. É a ferramenta que a gente recebe, os dons. E a gente vai usar esse dom para o mal. E aqui está perguntando, vocês achariam ruim se esse jardineiro que simplesmente quer atacar o patrão, a enxadada, se ele fosse expulso desse jardim, será que realmente era condenável? Será que nós não poderíamos ser esse jardineiro? Ou será que nós seríamos o bom jardineiro que usa as palavras ou usa o dom que tem para o bem? Não é muito difícil da gente fazer o bem. Basta a gente se colocar na pele do outro para saber como se sente, né? Se a gente vestir a pele do outro e pensar como se sentir, a gente pensa duas vezes antes de tomar determinadas atitudes. A gente vai se tornar pessoas mais acolhedoras, mais responsáveis, mais solícitas, mais gentis. Melhores pessoas, né? No dia a dia, com quem quer que seja. E até mesmo para dizer uma verdade, seria cheinha de amor e caridade. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos infelizes a transformam em um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Então,
um dos principais dons que está falando na leitura de hoje é o dom da inteligência. A capacidade que a gente tem de pensar, de refletir, de analisar. A inteligência básica que a gente tem. Imagine se a gente utiliza a nossa inteligência para o mal. Para enganar, né? Para extorquir, para mentir, para conduzir as pessoas ao mal. Aí a gente chega lá do outro lado, na vida espiritual, e a gente se depara com a informação de que a gente vai vir nesse mundo, às vezes com uma inteligência muito pouco evoluída, às vezes dependendo de cuidados básicos por falta de questão mesmo de funcionamento cerebral. E aí a gente julga um absurdo. Mas nós que somos espíritos, nós sabemos que tudo é ato de consequência. Tudo que a gente faz reflete. Né? A gente vê, eu estou lendo um livro que chama Memórias de um Suicídio. As atitudes que aqueles suicidas que tem ali, né, têm diante da vida, do que eles fizeram, um deles lá, por exemplo, ele tanto vai e mata a segunda esposa ou a amante dele, ao ver que estava sendo montado novamente, né? Ele vai com a esposa, uniu-se com uma segunda e essa segunda traiu ele e ele descobriu. Ele foi e matou ela, né? Usando as mãos para esganá-la. Aí o que acontece? Diante daquilo, ele fica desesperado e se suicida. Na vida espiritual, vai contando o que acontece com ele. Lá no mundo espiritual mesmo, ele começa a sentir um adormecimento da mão espiritual dele. É o perispírito dele. O que aconteceu? Na consciência dele próprio, não é Deus, na consciência própria dele. Ele começa a sentir que ele não sente mais as mãos que elas estão adormecendo, porque ele utilizou a mão que era para auxiliar. Para fazer o quê? Para matar. Então, o que a gente usa a nossa mente? O que nós utilizamos a nossa inteligência? O que a gente utilizar cada parte do nosso corpo para o mal? Aí a gente chega aqui, né, dentre muitos motivos que a pessoa pode chegar aqui com alguma lesão, né, mental, física, né, ou até mesmo psicológica, né, desenvolvimento às vezes de coisas tipo depressão, né, passa por uma meditação, pode ser virtude de pensamentos que se desenvolveram em outras existências, mas que a culpa em si faz desenvolver questões físicas nesse mundo. Então, que a gente tenha essa consciência, que a gente não diga que não foi avisado, né? Afinal de contas, se a gente está na doutrina espírita, a gente tem que saber que cada atitude, cada escolha que a gente tem, ela reflete em alguma condição que a gente vai ter que ressarcir o débito que nós mesmos procuramos, né, adquirir. Né? Que a gente não se esqueça que nós viemos aqui para evoluir e não para nos perder mais ainda. Né? Querem comentar alguma coisa? O próprio Cristo foi bem claro, né? Naquela passagem que fala, não diga rápido para o seu irmão, que depois você será cobrado disso, que a tua mão direita faz, a esquerda não pode saber, justamente porque será cobrado mais na frente. As pessoas não pensam na hora de falar, na hora de fazer o ato, praticar o ato, mas depois as consequências virão, né? Nós temos que vigiar sempre a mente da gente e a vida da gente para a gente não cometer essas coisas, porque, como foi dito aí agora, será cobrado no desencarne nosso. Tudo que nós fizemos de errado aqui, que nós fizermos contra os irmãos da gente, não será cobrado, e talvez a gente pode vir na outra encarnação, se a gente reencarnar de novo, numa situação bem mais precária do que a gente imaginaria com qualquer um inimigo da gente. Então, primeiramente, a gente tem que pensar isso, porque enquanto é nos outros, na gente não dói nada, não dói na carne da gente, mas na hora que dói na carne, todo mundo lembra disso, né? Só isso.
E junto da inteligência, nós temos que evoluir o nosso sentimento. Né? Então nós temos que fazer a nossa busca da inteligência intelectual, né? E a nossa busca da nossa inteligência emocional. Nós temos que buscar o nosso progresso sentimental, emoção e razão. E com isso alimentando a nossa consciência, né, que é plena. E é isso, e lembrar que eu gostei muito, né, das tiradas da Simone, né? Vai fazer caridade, se não tiver humildade, é meia caridade. Então nós não podemos ficar no meio, não podemos ficar no morno. Né? Ou a gente é quente, né? Ou é frio. Ou nós fazemos para valer com seriedade, com dedicação. Né? Se a gente fizer morno, mais ou menos não resolve nada para nós. Pra que vai usar um sal que não salga, né? É. Entende? E vamos passar para a segunda parte, né? Hoje é esse dia da gente pedir, então vamos pedir aquilo que viemos aqui buscar. Jesus, pedir pelos nossos familiares, por nós mesmos, pelos nossos filhos, pelas crianças, que assim seja. Então vamos passar para a leitura do livro SOS Preces. Esperança. Senhor Jesus, nosso Mestre e Salvador, fazei-nos ver, Senhor, que quando sofrermos acicate da dor, não caiamos no desespero, pois pode ser um testemunho que haveremos de dar, provando as nossas forças. Quando a nossa irreverência começar a julgar os outros, desconfiemos de nós mesmos. Pode ser investidas das trevas, querendo levar-nos ao caos. Quando algum fato nos levar à discórdia, amarrando o nosso semblante na tristeza e nos inspirando ideias de vingança e de orgulho, confiramos o nosso amor em Cristo, pois pode ser alguma companhia visível insuflando-nos a ruína. Nesses momentos, lembremos-nos do Cristo, com as mãos cheias de estrelas, de esperanças, derramando-as em nós, e com os lábios fartos de sorrisos, como flores de luz, em nossa direção. E nos sintamos como Ele, feliz com a vontade de Deus. Acreditemos na nossa vitória, frente aos insucessos. Eles passam com a bruma, permanecendo ao sol, a clarear os nossos destinos. Que assim seja. Para que possamos encerrar mais este trabalho, de bênçãos e felicidade. Possamos agradecer por estarmos aqui, unidos em nome de Cristo, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria. Peço suas bênçãos por todos nós, por todos os irmãos que não puderam estar aqui pelo motivo, a todos que acompanharam o Evangelho de seus lares. Peço suas bênçãos a todos os irmãos que estão nos hospitais, que estão acamados em seus lares, a todos os idosos, aqueles que são zelados por sua família, e principalmente aqueles que estão ao lado de idosos. Peço por todas as crianças que serão o futuro do nosso mundo. Peço por todos os irmãos que estão ligados aos vícios, a drogas, o cigarro, a bebida,
juro ao céu, só comigo, ao corpo seja Cristo, que possa interceder por todos esses irmãos necessitados. Peça, Deus Pai, Todo-Poderoso, que abençoe todos os nossos irmãos que estão nas periferias, que necessitam tanto da vossa misericórdia, para que possam se arrepender de todos os males, de tudo que o dia da que se sintam abençoados, que se sintam apoiados. Pai nosso, que Estás estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. seja Feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, damos por encerrada mais essa humilde reunião de hoje, na graça do Senhor Jesus. Que assim seja.